Vamos tentar ver se a gente consegue uma conexão. Vamos ver se a gente consegue uma conexão. Tá me vendo, me ouvindo? Como é que tá aí? A paz? Como é que tá o som? Tá me ouvindo? Vamos tentar fazer isso, né? Porque é a primeira vez que eu faço uma live assim nesse nível. É, mas só tá aparecendo uma pessoa só. Tá aparecendo as duas pessoas ao mesmo tempo, não é isso? Ou não? É assim mesmo que vai ser? Eu pensei que ficava as duas pessoas se vendo assim. Tá entendendo? Até pra se comunicar. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar alguns minutos pra ver se a gente consegue. O som tá bom, né? Ótimo. Deixa eu ver aqui. Tem. Pensam. Pode ser homem de Deus. Deixa eu botar o fone, né? Deixa eu ver se eu botar o fone. Se é com o fone aqui. Botar o fone aqui, viu? Benção. Ministro. Boa noite. Tudo na bênção, homem de Deus. Boa noite, a Agora, paz do agora, Senhor, meu Senhor. irmão. Boa noite. O Senhor é um prazer. Tudo jóia. Ô, É, maravilha. Prazer é todo como é meu, que homem você de tá? Deus. Como é que o senhor tá? Tá na bênção? Tô É a bem, primeira graças vez a que eu Deus. faço. Ah, que bom, que bom. É a primeira vez que eu faço esse tipo de transmissão. Aí, Sim. né, a gente. Marinheiro de primeira viagem, né? Aí É, tá aprendendo coisa. Mas é tranquilo, verdade. então. Primeiramente, aí vamos começar aí. O tema da nossa live, né? Da nossa primeira live é o verdadeiro Pentecostes. É um Glória a tema Deus. que vai ser até a missão bíblica do ano que vem na Assembleia de Deus. É um tema assim Verdade. que de suprema importância, tá certo, para a nossa fé. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse, dissesse qual é o seu ministério, sua formação, seu chamado, dissesse um pouquinho da sua biografia para os pessoal, o seu canal, pessoal que possa se inscrever no seu canal aí, como pode me encontrar, tá certo? Fica à vontade aí para a gente começar aqui um pouquinho, conversar, né, na verdade, sobre o verdadeiro Pentecostes. Amém, meu Fica à irmão. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? E também quero agradecer o irmão pelo convite. Fico me honrado, lisonjeado pelo convite, tá? Muito alegre pelo convite que o irmão me fez. Eu sou o evangelista Alex Souza, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia Renovada, que tem como pastor-presidente Adelson Ferreira de Araújo, tá? E estamos ali fazendo a obra do Senhor, e Deus, ele, pela sua infinita misericórdia, ele tem nos ajudado sempre. Eu sou o dono do canal Atalaia Bíblico, e como ali um canal muito simples, né? Estamos começando agora, ali você pode encontrar devocionais, mais preciso devocionais, né? Estudo estamos tentando elaborar para colocar mais para frente. Um estudante das Escrituras,
né? Amo a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, a inerrante palavra de Deus, né? Creio totalmente na inerrância da palavra de Deus, e como estrutura de crer, né? Eu também me agarro muito nas traduções ACF, King James, Uhum. né, Sim, 1611, fiel, né, que são as bases, né, da minha estrutura bíblica. E agradeço novamente ao irmão por este privilégio. Né? E um tema importantíssimo, irmão, importantíssimo. Por que um tema importantíssimo? Porque nós vemos aí que a igreja brasileira está crescendo e o pessoal eles estão confundindo Pentecoste ou pentecostal verdadeiro com Pentecoste e o falso pentecostal. Né? Então há uma divergência aí. Então às vezes confundem tudo. Né? Deus é abençoe, irmão. verdade, é verdade. Amém, amém. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos que estão aí nos assistindo, vai nos assistir, tá certo? Com autorização do nosso irmão, eu vou estar postando depois no nosso canal do Teologia Puritana, tá, este vídeo, para que as pessoas também possam aí ficarem mais próximo, tanto do seu canal quanto do nosso. Então, se inscrevam aí, deixe seu like, deixe sua pergunta, se a gente puder responder, a gente vai responder. Meu nome é Luciano, tá certo, Firmino, e eu tenho tenho a formação na aula de teologia, é, e sou professor da EBD. É um canal também, tem um canal no YouTube também muito simples, muito onde qualquer pessoa que entrar vai poder entender, interpretar bem, tá certo? Sempre numa comunicação muito próxima ao público, né? Porque cada um de nós é um comunicador. E todo comunicador tem que conhecer o seu público, né? Isso. E conhecer o seu público, a gente tem que ter uma dinâmica para interpretar o momento presente e assim a gente não cair na armadilha do, vamos dizer assim, ficar viajando na maionese, como o pessoal diz por aí. Então, essa é a primeira live que nós estamos fazendo, que sejam de muitas outras, com outros temas aí sobre anjos, sobre demônios, sobre o batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. E o tema de hoje reflete um pouco sobre isso, que é o verdadeiro Pentecostes. Então nós selecionamos aí em torno de 7 perguntas muito complicadas de estudar, de responder e de compreender. Eu vou citar aqui algumas perguntas para a gente tentar conversar. A primeira pergunta é: quem é o Espírito Santo? Quando a gente vai tentar explicar o verdadeiro Pentecoste, nós precisamos entender quem é realmente o Espírito Santo. Sem esse entendimento, não vamos compreender realmente o que é o Espírito Santo de Deus. Depois nós vamos tentar aqui definir o que é Pentecostes, né? Por que essa definição? Porque a gente precisa conceituar alguns termos, porque algumas seitas ou outras correntes de pensamento deturpam o nome, a palavra Pentecostes, e assim criam falsos argumentos, né, para evitar esse contato, primeiramente, que é com o Espírito Santo de Deus e consequentemente, é com o dom espiritual, que é uma promessa para a igreja, mas que um dia realmente vai acabar com o advento do arrebatamento. Antes do arrebatamento, os dons continuam, tá certo? Mas após o arrebatamento, os dons se cessam. Depois nós vamos tentar definir o que é o pentecostalismo, tá? E na quarta pergunta é o mais polêmico, né? O neopentecostalismo é um grave desvio da doutrina? É uma pergunta. Será ou não? Depois vamos tentar responder como identificar o verdadeiro Pentecostes. Será que eu estou numa igreja primeiramente bíblica e depois se as manifestam os dons espirituais de uma maneira sadia, coerente, onde realmente Deus é glorificado ou não? Depois a outra pergunta é: a igreja do primeiro século, tá? Era uma igreja genuinamente pentecostal? Sim ou não? E por último, os dons espirituais acabaram? Essa, para mim, é a pergunta mais complicada que tem que vai dar umas 3 horas só de conversa. Mas a gente vai tentar aí resumir um pouco, né, a respeito dessas perguntas, né, de uma forma fácil, simples, que todos possam compreender, né? Tanto aqueles que estão entrando
na escola bíblica dominical, um recém-convertido, quanto aqueles que têm 10, 20, 30 anos de igreja. Então, são perguntas que sempre vai surgir, vamos ter esse dever de responder adequadamente, tá certo? Então, vamos começar pela pergunta: quem é o Espírito Santo? Podemos responder essa pergunta, professor? Amém, amém, homem de Deus. Algo que o irmão falou, muito bem colocado, né? A nossa abordagem ela vai ser sempre simples, né? Simples, objetiva, direta, sem muita dificuldade no linguajar, na fala, na gramática, né? Mas de uma forma simples para que todos venham aprender, né? O irmão falou que é professor da escola dominical, eu também, pela infinita misericórdia também de Deus, estou junto ali com o nosso evangelista Luiz, como professor também, como um segundo professor, pela misericórdia de Deus, né? A primeira pergunta é justamente que o nosso querido irmão falou, quem é o Espírito Santo? Nós acreditamos fielmente, segundo as Escrituras, que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Terceira pessoa da Trindade. Alguns dizem que não, mas nós cremos fielmente, segundo o que nós aprendemos nas Escrituras, né? O nosso querido pastor Ezequias Soares, ele tem uma palavra muito singela a respeito do Espírito Santo. Ele diz justamente o seguinte: o significado da Trindade ele significa que é a união de três pessoas distintas, iguais em poder, glória e majestade. Esse é o Espírito Santo. Amém. Que bênção. É maravilhoso a gente poder entender quem é o Espírito Santo. Infelizmente, ministro, o que tem de seitas, né, de falsas religiões, dizendo que o Espírito Santo é uma força, né, é um ser impessoal. Poxa, isso é totalmente contrário à revelação de Deus. Infelizmente, muitas pessoas caem nessas armadilhas. Primeiramente, por falta de conhecimento, por falta de pessoas comprometidas com a causa do Evangelho para ensinar essas pessoas, tá certo? Porque o inimigo, ele sabe trabalhar de maneira ruim, mas ele sabe trabalhar. Mas nada funciona, né? Tudo que ele É faz verdade. sempre é por terra, mas nesse quesito ele tem conquistado aí muitos adeptos para as seitas. Para você ter ideia, isso. Para você ter ideia, ministro, nós recentemente tivemos aí a polêmica de um pastor dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada, não é? Veja o tamanho da situação. Isso tem conexão com o que nós estamos dizendo. Por quê? Porque é na Bíblia que nós entendemos quem é o Espírito Santo. Se a Bíblia passar por uma revisão como ele quer, consequentemente o Espírito Santo, a sua pessoa, a sua natureza, vai passar por uma atualização, por uma correção. Veja só, a mente humana quer não corrigir a doutrina divina. É tanto, professor ministro, que esse pessoal aí, eles têm uma tradução, né? Por exemplo, as Testemunhas de Jeová tem uma tradução que é em Gênesis capítulo 1, que é a força ativa de Jeová. Já os adeptos dos teólogos do liberacionismo, né? Eles acreditam que a melhor tradução seria um vento poderoso, né? Por causa da palavra ruach do hebraico. Veja que absurdo. Porém, ministro, Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, deixou bem nítido que, de acordo com a gramática hebraica, nós temos aí a expressão Espírito de Deus, né, como o primeiro versículo que vai apresentar a Adão e a Eva e aos ouvintes da época de Moisés quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo lá está dizendo que é o Espírito de Deus, movia-se. Então, essa tradução é a mais correta, porque é um substantivo definido. Entendeu? É um substantivo definido. E essa é a melhor tradução. A tradução mais correta de acordo com o hebraico. Mas, infelizmente, muitas pessoas aí rejeitam o ensinamento, como o senhor destacou muito bem, sobre a Trindade. Muitos aí, infelizmente, coisas pessoas no passado, que hoje no presente, já abandonaram essa doutrina por causa da apostasia. Mas nosso dever é orar por essas pessoas e assim mostrar de forma piedosa, respeitosa, o que a Bíblia diz. Então é isso. O Espírito Santo é Deus, 100% Deus. É uma pessoa, tá certo?
é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e que tem diversas funções, atividades na igreja, e uma delas é derramar os dons espirituais. Então, sem o Glória a Espírito Santo, Deus. não teremos o Pentecoste. Bem, Louvado seja Deus. uma segunda Meu, pergunta. meu querido, meu Sim, querido irmão, nós falamos a respeito do Espírito Santo, desculpe interromper o senhor, à vontade. mas é bom nós citarmos alguns versículos para falar do Espírito Santo. O senhor me dá apenas 2 minutos, rapidinho? Fica à vontade. Fica à Amém. vontade. Glória a Deus. E quando nós falamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, nós falamos que estamos embasados totalmente na Bíblia. Nós vemos a referência, como o nosso querido irmão falou, do primeiro versículo bíblico, a respeito da literatura mosaica, né? Nós vemos também em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, a afirmação do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Primeira Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós temos o seguinte versículo: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? O termo aqui, Deus, significa Elohim, né, que está no plural. Então, Deus ali é no plural. Né? Também É, nós temos a afirmação de Gênesis capítulo 3, no versículo 22, que diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Né? Gênesis capítulo 11, versículo 7, diz assim: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, que está falando justamente ali da Torre de Babel. No Antigo Testamento nós temos essas referências como mais, né? Não temos tempo para falar, mas no Novo Testamento nós vemos em quatro textos bíblicos a respeito do Espírito Santo. O primeiro está em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz sobre a forma batismal. Né? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que está ali na bênção apostólica, e 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 6, falando na diversidade dos dons, está ali apresentado também o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Né? Mas eu queria ler aqui bem rápido, de forma rápida, 1 Pedro capítulo 1, no versículo de número 2, também dar-nos a aparição do Espírito, que diz do Espírito Santo, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, nós temos aí em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, também falando a respeito da Trindade. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado. amém, é benção. Muito bom, muito importante destacar esses textos bíblicos, porque é de onde nós extraímos, né? Porque a exegese é o ato de extrair da intenção do autor a informação que nós devemos ter, e não impor ao autor o que pensamos. Porque eu, ao pensar nesse tema, eu fiquei trabalhando diversas questões, e uma delas era que nós, ao combatermos os erros bíblicos, devemos combater os nossos próprios erros bíblicos, não é isso? Porque dentro de nós há uma guerra. Nós não estamos isentos de é, é, cair em qualquer armadilha. Então, primeiro, o combate é conosco mesmo, para assim nós podemos assim abrir a boca diante de Deus, manifestar sua verdade, que traz a libertação, a salvação e tudo mais. Bem, uma Glória próxima a Deus. pergunta que a gente poderia conversar um pouco é sobre o que é o Pentecostes. Bem, o que seria o Pentecostes, né? Para muitas pessoas, o Pentecostes aí ele é visto apenas como uma festa. Então, os dons espirituais seriam um carnaval com um toque de espiritualidade, né? Porque é uma festa, né? Que era conhecido como a festa das semanas, né? Êxodo capítulo 23, verso 26. Bem, o que seria ou o que é o Pentecoste, ministro Alex? O que seria aí para a gente poder compreender a questão? Amém, meu irmão. Então, definir o que é Pentecoste. O que é definir? Definir é apontar o sentido real, o significado exato. Né? Então, nós vemos que o Pentecoste judaico era a festa que existia 50 dias depois da Páscoa, também chamada, né, como a festa das colheitas.
né? Então, nós vemos aqui o real sentido. Quando nós olhamos para a festa das colheitas, nós vemos qual é o real sentido do Pentecoste. O que representa, né? O que simboliza o real Pentecoste, perdão. O que simboliza o Pentecoste é justamente o seguinte: para a igreja é o início da colheita das almas para Deus neste mundo. Então, é o início da colheita de almas para Deus deste mundo. Então, nós vemos aí a definição bem simples, Uhum. singela, que nós Exato. devemos fazer é justamente essa. É o início da colheita das almas para Deus neste tempo. Porque também nós vemos, depois do Pentecoste, ali em Atos capítulo 2, que o primeiro objetivo foi ganhar almas, né? Ali na pregação de Pedro, que cerca de 3.000 homens se converteram. Então, acredito eu que a definição exata do Pentecoste é justamente esse, é o início da colheita de almas para Deus neste mundo. E quando nós falamos de definição do verdadeiro Pentecoste, nós também temos que ter a definição do verdadeiro pentecostal. O que é o verdadeiro pentecostal? De uma forma bem simples, nós entendemos que seja o seguinte: aquele que ouve a voz e a direção de Cristo. Como isso? Nós temos por base Lucas capítulo 24, versículo 49, que diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, o pentecostal verdadeiro é aquele que ouviu a direção de Cristo, ouviu a voz de Cristo. Então, definição do Pentecoste é o início da colheita das almas para Deus, e a definição do verdadeiro pentecostal é justamente aquele que ouve a voz e a direção de Deus. Amém. Que definição muito interessante, muito bom, muito importante a gente compreender esse ponto. O que é o Pentecoste? Porque isso dá, vamos dizer assim, início a um estudo, porque a teologia sistemática ela se preocupa em definir termos para depois se aprofundar na questão. Então, isso é uma questão de gramática, a própria semântica. Por exemplo, você vai no mercado comprar banana, mas não vai comprar coco. Você vai comprar banana, porque a semântica é banana, não é coco. Então, do mesmo modo, é Pentecoste. Pentecoste não é exatamente nesse caso que nós estamos tratando apenas uma festa judaica. E, na verdade, na ocorrência, como o irmão destacou aí em Atos capítulo 2, houve um período de 50 dias que dava justamente a essas festas judaicas, mas que naquele evento cumpriu-se uma promessa do profeta Joel, capítulo 2, trazendo assim a plenitude daquela promessa para os dias da igreja. Porque eu sou dispensacionalista, entendo que nós estamos na corrente interpretação da era da igreja. Então, essa profecia, essa promessa, dirigiu-se à igreja, apesar de que podemos encontrar no Antigo Testamento manifestações espirituais, tá? A ação do Espírito Santo de Deus, até, por exemplo, no caso do Gênesis aí. Então, como o irmão destacou aí, o ministro, é o início da colheita das almas, é onde a igreja aí vai receber um poder espiritual, porque uma igreja sem poder espiritual, ela está refém, está desprotegida, está sem os vestimentos de santidade. Tá certo? Então, Atos capítulo 12 é um ponto muito interessante. Mas para quem quiser aí ver mais texto do Antigo Testamento sobre que na verdade o Pentecoste vai ocorrer 50 dias após a Páscoa, não é isso? Então nós vamos ver aí em Êxodo capítulo 24, verso 23 e Deuteronômio capítulo 16, verso de número 16. Então são textos que vai trabalhar o Pentecoste no Antigo Testamento. E já no Novo Testamento nós temos um texto mais básico, mais clássico, Atos capítulo 2. Então, sabendo o que é Pentecostes, ministro, então nós podemos saber o que é esse fenômeno, não apenas social. Não é social, é um fenômeno espiritual, tá? Do pentecostalismo. Porque o pentecostalismo é uma marca da Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, e de outras igrejas de outras denominações que ainda prezam pelo pentecostalismo clássico, bíblico, autêntico, que não tem nada a ver com o neopentecostalismo, que lá na frente ele vai ver que é vamos dizer assim, uma decepção.
não atacando as pessoas, tá? Apenas trabalhando as ideias, as doutrinas. Então, ministro, eu vou definir aqui para o senhor, e caso o senhor queira aí depois complementar, eu vou definir o que é pentecostalismo. Bem, o pentecostalismo, ele vem do grego Pentecoste. É uma festa do 50º dia e que vai se tratar-se posteriormente de um movimento religioso surgido nos Estados Unidos, início do século XX, cuja ênfase, o objetivo principal recai sobre a soberania da palavra de Deus e o cumprimento total, integral, é, repleto, onde a grande comissão vai atuar trabalhando assim, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. E, consequentemente, isso vai estar no quê? Nos dons espirituais, no fortalecimento da igreja e dos novos convertidos. E também de curas divinas. Isso acontece. A convenção instantânea e a urgência da volta iminente de Cristo. O pentecostalismo, como um movimento que vem aí dos textos bíblicos, tá? Não é apenas, eu sinto assim, século XIX, é apenas no sentido sistemático, porque antes do século XIX houve manifestações das quais nós muitas vezes não temos registro, mas se formos pesquisar, até na época da Reforma e antes da Reforma, já havia movimentos pentecostais genuínos, tá? Que muitos aí vêm desprezando, mas que acompanhou a história da igreja até os dias de hoje. Bem, então, o pentecostalismo é assim denominado por ter o Espírito Santo como o cerne, a ênfase principal. Então, isso vai recair sobre os discípulos, tanto no primeiro século, quanto atualmente. Então, o pentecostalismo é isso, é um movimento bíblico espiritual no qual o Espírito Santo de Deus é a peça, vamos dizer assim, uma peça principal para a gente poder exercitar a nossa espiritualidade de uma forma coerente, tá? Não é nada de imitar animais, né? Tem um movimento que fica imitando animais. Isso aí já não é nem Pentecoste muito menos pentecostalismo. Então, essa definição minha, você pode encontrar depois aí, quem estiver nos assistindo, no Dicionário Teológico de Claudionor de Andrade, na página 297. Aí, então, por que a gente precisa de um dicionário? Geralmente, quando a gente está estudando um idioma, por exemplo, português, ou até o inglês, nós precisamos do quê? Do vocabulário, de um dicionário, para a gente entender o que aquela palavra quer significar. Então, é muito importante, os que nos assistem, ter um dicionário bíblico. Bem do mais simples, ou ao mais complexo, como o Tyndale e entre outros, é bom ter um dicionário para a gente consultar ali e verificar um significado. É muito importante isso. Então, na minha pesquisa, professor, pentecostalismo seria dessa forma definido aí para a gente poder compreender. Amém, Varão. Uma Amém? coisa que o irmão colocou muito bem, que fala sobre o pentecostalismo, é justamente a ênfase que o senhor deu, justamente sobre a soberania da palavra de Deus, né? Então, nós, como movimento, surgiu, como nosso querido irmão falou, com William Seymour, em 1906. Aqui no Brasil, ele se expandiu em 1910, pela graça infinita do nosso Deus, né? Também citou algumas coisas que também antes, na reforma, aconteceu também sobre o pentecostalismo. Então, nós acreditamos fielmente nisso. Um motivo que eu queria só apenas acrescentar é que o pentecostalismo é justamente uma experiência que faz com que o ser humano se aproxime mais do Criador. Então, as experiências do pentecostalismo é algo surpreendente, porque através do pentecostalismo nós aprendemos mais da palavra de Deus, como ela é sempre soberana, né? E nós acreditamos que é inerrante a palavra do Senhor, e nós acreditamos justamente nisso, sem nenhuma dúvida, né? Então, a ênfase também justamente nós nos envolvemos e acreditamos que através do pentecostalismo
vem as curas, veio com os dons, né? Veio os dons, através dos dons vem as curas, os milagres, né? A palavra da ciência, né? Algo que acrescentou, acrescenta e acrescentará muito, né? Então, pentecostalismo verdadeiro, né? Ele faz com que você venha olhar para a palavra de Deus, né? Uma definição bem simples, olhar, como nosso querido irmão falou, olhar para a palavra de Deus como soberana, ela é maior do que cada um de nós, né? Deus É abençoe, meu verdade. irmão. É verdade. Então, você me fez voltar para Provérbios, né? Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Eu acredito que para a gente compreender bem o que é o verdadeiro Pentecostes, é ter temor ao próprio Deus, temer a sua palavra, temer a sua revelação. Mas esse temer não é um temer de ficar com medo, se esconder, mas um temer de reverência, de respeito, de santidade para com o eterno. Então, a chave é essa: temer ao Senhor para compreender a sua palavra. Mas é isso que falta para muitos estudantes da Bíblia, né? Sem o temor do Senhor, a gente não é nada. Sem o temor do Senhor, a gente não é nada. Pode ter o que for. Pode ter a melhor estante de livro aí, mas sem o temor, não é nada. É um zero à esquerda, como o pessoal diz por aí, né? Mas com o temor do Senhor, o Senhor é Senhor. E nós ainda não somos nada. É Então, verdade, irmãos, irmão. verdade? Então, a quarta pergunta, eu estou fazendo dessa forma para a gente organizar o sentido do pensamento, tá certo? Não é uma coisa assim mecânica, né? Que o pessoal não possa, que vocês possam entender isso, que não é uma forma mecânica, mas para ser mais sistemático, mais organizado. Então, tipo assim, se a gente conversou sobre o que é o Espírito Santo, aí eu quiser voltar, aí você vai ver que tem um intervalo de tempo. Você dá uma pausa no vídeo e volta e compreende. E assim com os demais perguntas sobre o tema de hoje. Porque o tema de hoje é edificando vidas. E o subtema é o verdadeiro Pentecoste. Nosso principal objetivo é edificar vidas. Com um tema, né, que seja qual for. Tá certo? Mas o objetivo é esse, edificar vidas com o estudo da palavra. Então, ministro, nós temos agora uma grande dificuldade, que é trabalhar agora sobre um movimento que, baseado na palavra de Deus, né, que é a nossa regra de fé e prática, é um movimento muito meio esquisito, muito meio estranho, tá? Com todo respeito, talvez tenha pessoas que vão nos assistir ou que tenham nos assistido, seja do movimento neopentecostal, tá? Lembrando novamente, não estamos atacando pessoa nem denominação nenhuma. Isso está distante do nosso pensamento, do nosso propósito ao fazer essa live especial. Nosso propósito aqui é examinar o que a Bíblia vem nos explicar através dos seus escritores originais e principalmente do Espírito Santo. Então, vamos conversar um pouco sobre o neopentecostalismo. Será que o neopentecostalismo, esse movimento que tem ganhado aí muito espaço, é um movimento que tem cometido graves desvios da doutrina? O que o senhor ministro acha dessa questão aí? Qual é o seu entendimento aí? Algo que o Nobre falou muito bem, né? Nós não atacamos pessoas, né, irmãos? Nós atacamos ideias, né? Nós confrontamos ideias, né? Infelizmente nós vemos que o neopentecostalismo, né, o irmão falou, fez a pergunta, o neopentecostalismo é um grave desvio da doutrina. Eu acredito, sem dúvida nenhuma, creio fielmente que seja assim, né? É, O neopentecostalismo, ele é um desvio totalmente das escrituras, uma distorção, tanto da hermenêutica quanto da exegese bíblica, né? Infelizmente, nós vemos que é, né, algo que vem crescendo muito no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Esse movimento, né, como nós falamos, é contrário à Bíblia, contrário totalmente o temor do Senhor, como o nosso querido Nobre falou, né? Então nós podemos classificar o seguinte: o neopentecostalismo é como uma distorção das escrituras, né? Aí vem com o neopentecostalismo vem a teologia da prosperidade,
né, os seus cultos místicos, né, as aberrações todas que nós não vemos nas escrituras na igreja do primeiro século, né, e não vemos, né, em igrejas do tempos atuais pelo qual nós congregamos, né? Então, a nossa fundamentação, como nós estamos sempre falando aqui, é a palavra de Deus em primeiro lugar. O que saiu dela é fora da doutrina, né? Então, como nós falamos, é totalmente fora da doutrina, e nós vemos que essa doutrina bíblica, né? Por quê? Porque Lucas, em Atos capítulo 2 versículo 42 diz que os discípulos e os apóstolos, eles perseveraram na doutrina. O que é Isso. doutrina? Os ensinamentos dos apóstolos, né? E é onde nós vemos os ensinamentos dos apóstolos, justamente na palavra do Senhor. E Paulo ele enfatizou muito sobre a doutrina, sobre os ensinamentos, sobre a teologia bíblica, né? Ele enfatizou nas suas cartas para Timóteo e para a sua carta, melhor dizendo, de Tito, né? Nós vemos essa afirmação de Paulo de perseverar na doutrina, perseverar na teologia bíblica, perseverar nas escrituras, né? Nós vemos justamente em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 a 11, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, eu queria ler aqui para os irmãos, né? Diz assim: tem Amém. cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Então, um erro grotesco é o neopentecostalismo, né? E também Paulo também enfatiza Tito, capítulo 2, versículo 1, justamente falando da doutrina. Então, o que passou da palavra de Deus é um ensinamento contrário e é condenável, abominável aos olhos do nosso Senhor, né? O neopentecostalismo, infelizmente, está crescendo, né? Mas também, como está crescendo, nós vemos que também muitos pentecostais, o movimento pentecostal verdadeiro também vem crescido muito, né? Uhum. Por que vem crescido muito? Porque vem sendo despertado no coração do povo justamente o anseio de estudar a palavra de Deus aprofundadamente, né? Não superficialmente, mas aprofundadamente através das teologias, da teologia bíblica, né? Então, o neopentecostalismo, infelizmente, é um erro grosseiro, grotesco, e que infelizmente está crescendo aí muito de uma forma tão grande e está levando muitas pessoas a caminhos contrários ao caminho verdadeiro de Deus. É verdade, ministro. E assim, eu penso o seguinte, assim como Moisés, ao receber uma missão e receber também uma autoridade de chegar para o faraó do Egito para libertar o povo de Israel, nessa ocasião, Moisés fez um sinal que ser humano nenhum pode assim compreender, nem reproduzir. Não pode chegar no laboratório e reproduzir. Isso está apenas na onisciência, onipotência de Deus. Mas, pela misericórdia, deu a Moisés. Mas um detalhe é o seguinte, é que os magos do Egito tentaram replicar, reproduzir as coisas de Deus, mas você vê que vai ser uma obra falsificada. Do mesmo modo, é o movimento neopentecostal. Tenta fabricar os frutos, os dons espirituais, mas não consegue. Por que não consegue? Porque se afastam da doutrina, se afastam da, da palavra de Deus, que é a regra de fé. Quando nós nos afastamos, nós realmente perdemos o brilho do evangelho. Então, o movimento neopentecostal passa por essa perdição, por esse deserto, onde a apostasia reina, tá? E o interessante é que a igreja que fica, geralmente, existem duas igrejas. A que vai para o arrebatamento, tá? A que se prepara todos os dias para Jesus voltar, e a que está nem aí, a que fica. Eu penso assim, não julgando, no sentido de condenar, tá certo? Mas o movimento neopentecostal é a igreja que vai ficar. É uma igreja que não está se preocupando com a vinda de Cristo, não se preocupa com a pessoa de Cristo,
não se preocupam com as almas que estão aí sendo entregues ao reino das trevas diariamente, se preocupam em encher seus carros, né, de dízimos e ofertas. Não que isso seja errado, dízimo e oferta, mas se desviam, né? Inconsciente ou consciente, ministro, eles se desviam, tá? Se desviam. O pensamento é um pensamento que se desvia da palavra. Então, muito provavelmente, um movimento neopentecostal se encaixa muito bem com a igreja que fica, que não vai ser arrebatado, que vai passar pela grande tribulação, tá? Mas não sou tribulacionista, tá? Eu sou pré-tribulacionista, né? Para depois não estar, o pessoal mudou de visão. Mais um respeito, mesmo assim, quem é pós, pré, mid, né, tribulacionista e tudo mais. Mas enfim, então esse movimento, ministro, é um movimento que também manifesta algo espiritual. Não deixa de manifestar algo espiritual. O interessante é que tanto na sua colocação, você não negou em momento nenhum as manifestações. Porém, essas manifestações, ao serem examinadas biblicamente, você vai constatar que não é do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem uma forma de se comportar conosco, tá certo? Então, essas manifestações acontecem, como acontecem em outras religiões místicas que você mencionou aí rapidamente, né? Acontecem algumas expressões espirituais que, às vezes, o ateu ou o cético usa para confundir o Pentecoste. Tá vendo aí? Eu já vi muitos vídeos no YouTube fazendo isso, de uma forma tendenciosa, tá? Para desvirtuar o povo. Mas esse é o objetivo do inimigo, desvirtuar. Ele não está aqui para ficar brincando, né? De faz de conta. Ele está aí para queimar todo mundo, se possível. Mas o Espírito Santo está conosco, né? Se não for o Espírito Santo, aí tá totalmente quebrado. Glória a Então, Deus. ministro, eu penso dessa forma, certo? Então, nós vamos caminhar para a quinta pergunta. E essa quinta pergunta é como identificar o verdadeiro Pentecostes? Como é que eu consigo identificar o verdadeiro Pentecostes? Eu gostaria de responder essa pergunta antes do senhor e fica à vontade para complementar, para até mesmo corrigir, tá? Fica à vontade, certo? Amém. Fica, não tem bronca comigo, não, porque a gente está aqui para aprender, para somar, para compartilhar o entendimento. Esse é o papel do estudante. A gente que se forma tem que estudar para sempre. Não pode dizer, me formei sim, mas estudar é para sempre. Nunca termina. Bem, ao falar sobre o movimento neopentecostalismo, nós temos algumas variantes desse movimento, que é os carismáticos. É uma outra ramificação que às vezes até confunde a nossa mente. Mas eles estão no mesmo patamar. Mas, segundo alguns pesquisadores, o movimento carismático pode ser assim, foi iniciado na década de 70, uns dizem que foi na década de 60, foi na década de 1962. Porém, esse movimento carismático vai ser iniciado como católico, que estava totalmente preocupado com sua vida, queria um encontro sobrenatural com Deus, e ele faz aí uma espécie de arte mágica, joga dados no jornal, determinando qual igreja ele teria que ir para assim receber um poder, né, de Deus. Certo ou errado, segundo os pesquisadores que estudam o movimento carismático, diz que esse católico foi para uma igreja, a Assembleia de Deus de Betel. Nessa igreja, ele recebeu a doutrina, recebeu a direção, recebeu a oração para salvar essa vida, e a história diz que ele foi salvo. Mas ele, naquele exato momento, recebe o poder que queria tanto, a manifestação do Espírito Santo de Deus, e a sua vida é transformada, e ele começa a viver uma nova fase, uma nova vida. Mais adiante, o movimento carismático, ele vai cair na influência de homens corruptos. Infelizmente, isso acontece com o movimento carismático. Então, muitas vezes eu estou, exemplo, na Assembleia de Deus, tudo bem, tudo ótimo, estou aqui na doutrina, estou aqui nos dons espirituais, né? Oração, evangelismo, EBD e tudo mais, mas que Deus tenha misericórdia, né? Lá na frente,
Pode surgir um homem que chegará e vai dizer: a Bíblia precisa ser corrigida, a Bíblia precisa ser atualizada. Então, aí está o problema. Que Deus nos guarde desse mal, mas isso pode acontecer. Isso aconteceu com o movimento carismático e está acontecendo aí com a igreja batista, tá? Porque, infelizmente, de uma forma ou de outra, esses homens corruptos estão dentro da igreja. Você vai ver que as cartas de Pedro e tantos outros apóstolos, vai dizer, estão dentro da igreja. Outros estão fora, porque existe ataque interno e ataque externo. Então a gente tem que saber trabalhar as duas coisas. É assim, esses líderes vão fazer o quê? Desviar o povo. Desviar o povo. Vão fazer coisas que a Bíblia não permite. Então, a forma de identificar o verdadeiro Pentecostes, primeiramente é pelo fruto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7 que a árvore é conhecida pelo fruto. Então, eu conheço o ministro pelo quê? Pelo fruto. O fruto do Espírito Santo, ele transcende a qualquer percepção humana. Qualquer pessoa pode ver o nosso fruto a qualquer distância. Não é por causa exatamente da nossa roupa, da nossa forma de se comportar, mas porque o Espírito Santo traz um brilho. Então, a forma de eu identificar, ao meu ver, o verdadeiro Pentecostes, a verdadeira manifestação do Espírito Santo de Deus dentro da igreja ou fora da igreja, é o fruto do Espírito. Se é o fruto do Espírito, eu não consigo identificar, porque é o fruto que determina qual árvore pertence àquela espécie de árvore. E sem o fruto, eu não posso identificar o verdadeiro Pentecoste. Eu creio que essa é o meu ponto sobre como identificar o verdadeiro Pentecoste. Ao meu ver, pelo fruto do Espírito Santo, mas também, obviamente, sempre com a doutrina, com a palavra de Deus, com a Bíblia em mãos, verificando, né? Porque, se não me engano, acho que é 1 Timóteo, capítulo 4, ou é o 2 Timóteo, que diz: examinar todo espírito, se eles provêm de Deus. Examinar e provai se eles provêm ou não. Então, é pela doutrina. Se não for pela doutrina, não tenho como determinar qual é o verdadeiro Pentecoste. Ministro, o que o senhor acha dessa pergunta? Como identificar o verdadeiro Pentecostes? É, muito boa a sua colocação, tá, irmão? Pelos frutos, eu também acredito fielmente que seja pelos frutos. Por que pelos frutos? Porque quando nós aprendemos da palavra, nos alimentamos da palavra, nós damos bons frutos, né? Então, eu queria classificar como identificar um verdadeiro Pentecoste, ou verdadeiro pentecostal, pelo menos pelo amor que o movimento tem pelas escrituras e pela teologia bíblica. Então, Amém. quando o movimento ele ama fielmente a palavra de Deus, ele vai querer se enquadrar na palavra de Deus. Ele vai querer Uhum. estudar a palavra de Deus. E se ele quer estudar, se ele quer conhecer mais da palavra de Deus, ele vai dar bons frutos, né? Então, quando nós estudamos, quando nós nos aprofundamos, nós damos bons frutos para a glória de Deus. Então, a minha definição é bem simples, justamente o movimento, né? Pelo amor que o movimento tem pelas escrituras, né? Nós vemos que pela misericórdia infinita do Senhor, nós temos visto, percebido o seguinte, meu nobre e querido irmão, é como nós vemos, né, que uma pessoa, que um movimento ou que uma pessoa realmente ama a palavra de Deus? Primeiro, olhando para a sua Bíblia, né? Se nós conservarmos bem a nossa Bíblia, é sinal que nós cuidamos dela e nós temos zelo por ela, né? Então, nós vemos que nós amamos, nós temos zelo por alguma coisa. Então, Sim, sim. nós vemos, se amamos, se o movimento ama a palavra de Deus, ele vai conservar a palavra de Deus, seja física, seja espiritual, pelos seus frutos, né? Porque nós temos essa definição que é o movimento que o verdadeiro Pentecoste é o movimento que
pelo amor que o movimento tem pelas Escrituras. Pelo seguinte fato, em João 17:17, Jesus, na sua oração, ele diz justamente o seguinte: Pai, santificai-vos na verdade, a tua palavra, ela é a verdade, né? Em João capítulo 5, nós temos ali uma história linda, né? Algo que aconteceu veridicamente sobre o paralítico de Betesda, né? Ali naquela região, nós vemos que a Bíblia nos conta, a palavra do Senhor nos conta, que um homem estava ali há 38 anos paralítico, né? E conta-se a Bíblia que um anjo descia, movimentava as águas, e aqueles que desciam ali eram curados. A Bíblia diz justamente sobre isso. E aquele homem estava ali paralítico 38 anos, né? Esperando que o movimento das águas para descer nas águas, né? Então, a definição que temos sobre o Pentecoste novamente frisando, é o amor que o movimento tem pelas Escrituras, ou pela palavra de Deus. Então, o paralítico estava há 38 anos esperando o movimento das águas, mas a cura, o milagre, veio através da palavra de Jesus, né? Então, o verdadeiro Pentecoste não está no movimento, não está no movimento, né? A Sim. movimentar o verdadeiro pentecostal. Não, o verdadeiro pentecostal é aquele que ouve a palavra do Senhor. Então, nós temos esse exemplo, né? O paralítico esperando o movimento para alguém colocá-lo nas águas, mas a cura dele não estava no movimento, a cura dele estava na palavra de Jesus. Então, essa é a minha definição, bem simples, objetiva, tá, meu nobre irmão? Concordando com justamente o Senhor, quando nós conhecemos a palavra, quando nós amamos a palavra, nós temos bons frutos. Amém. Que maravilha, né? Deus é muito bom. É justamente isso. Sem fruto, a gente é uma árvore seca. E sendo uma árvore seca, a gente está, infelizmente, pronta para ser cortada e lançada no fogo, né? Porque a gente tem que produzir frutos espirituais. E o movimento, ministro, o movimento pentecostal, clássico, bíblico, aí é um movimento que realmente desperta o ser humano. Não, faz com que o quê? Faz o quê? Esse movimento pentecostal da crença das manifestações que continua na igreja faz com que faz o quê? Você estuda tanto teologia, doutrina, ensinamento, interpretação. Muitas vezes, sem o Espírito Santo de Deus, a gente acaba se desviando. Porque é o Espírito Santo de Deus que é o primeiro intérprete, é o primeiro exegeta. Porque muitas as pessoas negam as escrituras por dois grandes motivos. Primeiro, por não ter o Espírito Santo de Deus na vida dela, não ter a regeneração, a nova natureza, né? Segundo, por não aplicar as regras de interpretação. Meu ministro, quando eu digo assim, regras de interpretação, é o seguinte: todos nós conhecemos jogo de xadrez. Eu não sei jogar, não. Tentei aprender, mas é muito difícil. Mas assim, se eu ou o senhor for jogar jogo de xadrez, nenhum dos dois pode criar uma nova regra. A gente tem que se basear na regra que foi estabelecida antes. Do mesmo modo, é a atividade de compreender a palavra. Existem regras que são antes de nós, mas hoje em dia as pessoas querem jogar um jogo de xadrez com as suas próprias regras. Uhum. Obviamente, dentro de uma coerência, né, real, no mundo real, a pessoa automaticamente é desqualificada e já sai do jogo. Você não vai jogar aqui não, meu amigo. Você não sabe jogar, movimentar as peças corretamente, o peão, o bispo, né, as torres, o cavalo. Você está inventando moda. Do mesmo modo, é o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus, a gente vai para a Bíblia e mexe cá, mexe aqui, e não vai dar em nada. Mas com o Espírito de Deus, com essa ideia, essa doutrina de que os dons espirituais, o verdadeiro Pentecoste é para a igreja, aí nós conseguimos aí compreender o plano de Deus e a sua palavra de maneira santa e perfeita. Sobre isso, Glória a Deus. nós podemos entender o seguinte: a igreja do primeiro século era uma igreja pentecostal,
Ministro, será que a igreja do primeiro século, da época de Cristo, né? Eu entendo que a igreja, ela vai, eu não sei o senhor, a gente pode até discordar nesse ponto aí, mas eu acredito que a igreja vai iniciar-se em Mateus capítulo 18, não, capítulo 16, quando há a confissão de Pedro, né? Esta é a pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu vejo que a igreja começa nesse ato da, da, da comprovação da manifestação do Filho de Deus. Mas muito vem em Atos capítulo 2, tá? Eu vejo que já em Mateus capítulo de número 16, já a igreja está estabelecida. Porém, assim, se a gente pegar uma ordem cronológica do que veio primeiro e do que veio antes, os evangelhos vieram depois, porque vieram primeiro as cartas, depois os evangelhos, tá? Mas eu entendo que começou em Mateus capítulo 16, ou acho que foi capítulo 2 de Atos, e os aliancistas entendem que no Antigo Testamento também tem a igreja. Mas enfim, será, ministro, que na época de Cristo, no primeiro século, a igreja era pentecostal ou não? O que você acha? Totalmente, né, meu irmão? Totalmente pentecostal, né? Nós Concordo. vemos ali que totalmente pentecostal. Até porque é o movimento que amava, né? Amava a escritura, que no caso havia apenas o Tanakh, né? Que os irmãos falam do Antigo Testamento, é o Tanakh, que vai de Gênesis a Malaquias, né? Então amavam, porque eles estavam sempre citando a palavra fazendo comparações dos profetas, como o próprio Pedro, né, no seu primeiro sermão, ele fala sobre Joel, né, e fala dos acontecimentos que aconteceram antes daquilo tudo acontecer, das promessas que haviam sido feitas para o cumprimento daquele momento. Né? O irmão falou sobre a igreja, que acreditava que a igreja começou justamente me esqueci agora, que o irmão citou, Mateus 16. Mateus 16, né, Isso. que fala ali sobre a sua afirmativa, mas eu acredito que a igreja ela começou justamente na eleição dos 12, né, quando Jesus Amém, chama os amém, amém. 12, ali eu acredito que seja o nascimento da igreja, né? Em Atos Certo. capítulo 2, eu creio que seja o revestimento de poder. Primeiro foi chamado para depois ser revestido de poder, né? E que é justamente nós temos essa discordância, né? Não, Pequena discordância. Tá tudo bem, Mas, tranquilo. mas a igreja a igreja do primeiro século era totalmente pentecostal, porque nós vemos justamente no começo de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37 ao versículo 46, nós vemos ali deixa eu citar aqui para o irmão bem rapidinho, Tudo que bem. fala justamente dos acontecimentos que tanto aconteceram nas promessas acontecidas em Atos 2, quanto depois no decorrer da igreja. Né? Atos capítulo 2, versículo 40 ao 42, né, que diz assim, com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-os dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, e em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam prosperidade, fazendas, repartiam com todos segundo um tinha necessidade, perseveraram unânimes todo dia no templo e no partindo o pão em casa comiam juntos com alegria, em singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então, nós vemos aí justamente tudo em comum com o movimento verdadeiro pentecostal, né? Tanto milagres e prodígios e também a palavra de Deus sendo pregada na doutrina, fielmente na doutrina dada pelos apóstolos.
Verdade, verdade. Concordo com o senhor nessa sua fala. E para complementar, nós podemos ter certeza que a igreja do primeiro século, da época de Cristo, era totalmente pentecostal. Tá? Não existe uma diferença entre a nossa igreja hoje, da manifestação espiritual, com a do primeiro século. Tá? Eu não posso acreditar nisso. Ao contrário, é a mesma igreja, é o mesmo espírito operando em épocas diferentes. E Glória a especificamente Deus. a nossa época da a igreja. Tá? Bem, nós podemos constatar isso no próprio culto. O culto que acontece nas cartas, onde Paulo se dirige à igreja aos Coríntios e tantas outras, nós vemos que o culto de adoração era totalmente revestido pela a natureza do Espírito Santo, pela influência do Espírito Santo. Você vê, a gente sempre está voltando para Atos capítulo 2. Estavam lá, quietos, de repente vem um vento, o Espírito chega e todos ficam cheios e acontece aquilo que ninguém imaginava, a não ser os profetas do Antigo Testamento e o próprio Jesus dizendo que não nos ia deixar nos órfãos. Então, na adoração nós vemos isso, que o pentecostalismo, o Pentecostes, ele existia e existe. Esses fenômenos espirituais acompanham plenamente a igreja, porque é uma promessa, volto a repetir, é uma promessa que acompanham a igreja, mas apenas os que crê. É os que crê, meu irmão. Se você não acreditar, não vai acompanhar a você. Você primeiro tem que acreditar que essa promessa, o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é para você, tá? É E o verdade. ponto-chave é justamente isso. Atos capítulo 2, verso 1 ao 13, verso 19, e principalmente Joel capítulo 2, verso 28 ao 32. Quando pegamos esses dois principais textos, nós vamos entender que não só se restringia-se à comunidade judaica, à época judaica, mas a todos que faziam parte da igreja. Se eu e você faz parte de uma igreja que tem amor, como o nosso ministro tem destacado muito bem, amor pela doutrina, amor pela palavra de Deus, amor por aprender, por compartilhar. Porque quando eu aprendo algo com o irmão, com outros, meu desejo é compartilhar. Olha, É irmão, verdade. é desse jeito. Que coisa maravilhosa. É assim. Você manifesta. Você não retém. É seu. Não é uma atitude egoísta. Você, irmão, é desse jeito. O Espírito Santo é assim. Jesus Cristo é desse jeito. Deus Pai é dessa forma. Então, Atos capítulo 2 e Joel capítulo 2. Veja que são capítulo 2 e capítulo 2, né? Interessante isso. Mas os dois textos, em hipótese nenhuma, pode ser considerado apenas para o primeiro século. Se restringiu-se, ao contrário, é para todos os que creem. Se você depois pegar os evangelhos, Mateus capítulo 28 diante, versos 18 a 19, Marcos capítulo 14 e outros versículos, você vai ver que há continuidade. Depois, nas próprias cartas do apóstolo Paulo, enfatiza isso. Não é somente para aquela ocasião em que 3.000 almas foram salvas, e muito menos para apenas os 12 apóstolos, mas para a igreja. Bem, essa é a minha fala sobre esse ponto. E, por último, a pergunta mais complicada, mais pesada, a pergunta que tem aí rodado o planeta Terra, né, do céu abaixo, e né, vai para os trópicos de Câncer, Capricórnio, volta e aquele negócio todo. Os dons acabaram? Será que, segundo os. Eu admiro muito a teologia reformada, porque tem muita preocupação no seu ato de compreender a palavra. Porém, nesse quesito, eles têm um grande equívoco. Como, assim, não tem o tendão de Aquiles, né? Todo mundo tem uma fraqueza. Pronto. A fraqueza da teologia reformada é a continuidade dos dons espirituais. Você conseguindo perceber, inclusive, ministro, aquele pastor e apologista Ezequiel Soares, do canal Pastor Elias Soares Oficial, mostra em um dos vídeos, eu não consegui pegar esse vídeo, mas mostra em um dos vídeos que parece que é 2 ou 3 reformados
que confirmam que os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, continuam nos dias atuais. Eu não me recordo bem, mas no canal dele tem falando sobre isso. E depois, quiser dar uma visitada, pesquisar, você vai encontrar 3 ou 2 reformados que confirmam o que nós estamos dizendo. Veja aí. Mas a grande maioria, infelizmente, acredita, os reformados, tá? Com todo respeito a eles e a sua tradição histórica, né? Os reformados ortodoxos, que hoje tem uns reformados meio esquisitos, né? Mas eles acreditam que foi para o primeiro século, para a época da igreja lá de Jesus Cristo, daquela época, não se refere a nós. Porém, eu entendo, ministro, que assim como os frutos continuam na igreja, os dons também continuam, porque fazem parte da mesma operosidade do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo manifesta através do cristão os frutos, tá? Consequentemente, os dons vêm. Isso pode ser não exatamente da mesma ordem, né? Frutos e dons espirituais, mas pode vir dons espirituais depois dos frutos. Então, eu não acredito que deixou de existir. Continua assim. Até porque, ministro, a proclamação do evangelho tem que ser acompanhada da doutrina e da ação do Espírito Santo. Você vê isso. É uma marca no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, que tanto a doutrina quanto o poder do Espírito Santo acompanhavam a igreja no seu ato de proclamar o evangelho. Ou seja, no ato de evangelizar os povos, tanto a doutrina quanto as manifestações do Espírito Santo de Deus, principalmente as decisões do Espírito Santo de Deus. Porque tem um caso em que o Espírito Santo vai dizer nitidamente, olha, separam, não faça assim não, faça desse jeito. Vocês não vão não, vocês vão dessa forma, como eu quero. Então o Espírito Santo de Deus está dirigindo, e para dirigir, ele concede dons espirituais à igreja. E o apóstolo Paulo vai deixar totalmente isso bem definido na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 14, capítulo 13 também, explicando totalmente essa questão. Então, os dons espirituais continuam sim, porém, para os que acreditam na palavra, como palavra de Deus, a palavra não torna-se palavra de Deus. A palavra é a palavra de Deus, tá? Então, os dons eles continuam porque é uma promessa. E, ao meu ver, ministro, no ao seu pensamento, eu até disse no começo do vídeo que os dons vão acabar um dia, vai. É porque tem uma finalidade, tem um propósito, tem um objetivo, tá? Os dons, quando você pega até o próprio Jesus manifestando os dons espirituais, fazendo grandes coisas, geralmente ou totalmente, quando operava um dom de cura, um prodígio, um sinal gigantesco, era para confirmar a palavra, porque havia tão pessoas que não tinham fé nenhuma, que precisavam ver algo para acreditar na palavra. Então, geralmente, quando eu e você está pregando a doutrina, tudo, as pessoas não acreditam. Mas, muitas vezes, Deus nos usa ou usa uma pessoa para acontecer um prodígio, um sinal, para confirmar a palavra do profeta, a palavra do pastor ou do ministro daquela ocasião, para, não, essa aqui é minha palavra, e ninguém pode reproduzir ela, somente eu. Então, eu vejo dessa forma, porque existe um propósito. Nada que o Espírito Santo faz é sem propósito. Então, ao meu ver, um dia sim, os reformados vão estar certos, que os dons vão acabar, mas quando a igreja for arrebatada. E sem isso, os dons continuam. Biblicamente falando, continuam por nossos dias e nós precisamos dos dons. Sem os dons espirituais, não conseguimos batalhar as batalhas espirituais. Amém, ministro? O que o senhor acha aí? Amém. É Continuam ou não? uma excelente definição, né, meu irmão? É uma excelente definição. Porque o próprio nome, o próprio significado da palavra dons significa justamente presente, né? Então, se Deus ele nos dá um presente, depois ele tira o presente de novo, né? Seria a mesma coisa te emprestar o presente, não dar o presente. E nós vemos que os dons eles são justamente significado de presente, de dádiva dado à igreja, dado
aos homens. Então, os sensacionalistas, o sensacionalismo, né, eles creem muito nisso que os dons cessaram, né? Mas quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 12, Romanos, capítulo 12 também, versículo 6 ao 8, né, nós vemos que os dons ele continua, não como negar, não tem como negar quando nós abrimos a Bíblia para falarmos, né? Mas os sensacionalistas, eles, em que eles se baseiam? Essa aqui é a procura, em que eles se baseiam. Porque se nós olharmos para a Bíblia, ela irá nos responder. Né? Então, principalmente para 1 Coríntios 12, nós vemos ali os dons visíveis para a igreja, né? Ah, era só para o começo, mas como é que era só para o começo se é um presente dado? Seria Deus dar o presente, depois eu vou retirar. O presente é só um pouco, mas depois eu vou retirar o presente. Né? O dom ele significa presente. Então, esse presente ele continua. Se ele deu, é seu. Se ele deu para a igreja, é da igreja. Né? E a igreja continua. Só seria retirado os dons, o presente dado à igreja, se a igreja realmente não estivesse mais aqui. Mas a igreja está presente na terra, a igreja está aqui e tem sido fortalecida e se edificada justamente pelo Espírito Santo de Deus, né, que tem fundamentado a igreja justamente na palavra de Deus. Então, se o Espírito dá o presente para a igreja e a igreja continua aqui, automaticamente a igreja permanece e o presente também permanece. Né? Então, nós acreditamos fielmente que os dons ministeriais, eles continuam sim, para a glória de Deus. Né? Mas nós temos também a seguinte expressão de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, né? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém, ministro. Que maravilha, viu? Ministro, estamos já chegando no final da nossa live. Como a gente Glória combinou, a Deus. geralmente entre 20 a 30 minutos, tá? Para a gente poder aí sintetizar bem. Mas foi edificante, Deus esteve presente. E assim, eu quero agradecer a sua pessoa, o seu tempo em que você se preparou para trazer aí uma explicação, tá? A sua boa vontade, o seu espaço, tá? Que Deus lhe abençoe abundantemente e ricamente, que o seu canal venha também crescer e que o seu trabalho aí, que somente Deus sabe, também venha produzir bons frutos para o reino de Deus, para a sua pessoa, para a sua família. E assim, para é, resumir tudo isso que nós acabamos de conversar aqui de uma forma pacífica, em que um respeita o outro e as demais religiões que não estão de acordo conosco, eu trouxe aqui o texto de Marcos, que no capítulo 16, verso de número 16, não, perdão, verso 17 até o verso de número 19, que diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Irmãos, o mais interessante é que Jesus, ao prometer que os dons continuariam com a igreja, o mais delicioso desse versículo é saber que Jesus foi ao céu e assentou-se à direita de Deus, no qual o Espírito Santo vem para a igreja e cumpre essa descrição em que os sinais seguirão aos que creem. Então, Glória é a justamente Deus. isso. O verdadeiro Pentecoste é o que acredita na palavra. Se ele não acreditar, os dons não continuam. Ministro, suas últimas palavras, suas últimas considerações. Fala do seu canal aí para o pessoal se inscrever. Se inscreva no canal do ministro também. Se inscreva no meu, para que a gente possa crescer juntos, um acompanhando o outro. Amém, meu ministro? Sua palavra final, por favor. Amém, meu irmão. Como assim, como começou o vídeo também, logicamente queria
falar das mesmas palavras, né? Agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, né? Falando a respeito da sua palavra, falando também de um movimento que nós fazemos parte, né? Fazendo uma certa apologia ao nosso movimento pentecostal. Também queria agradecer muito ao senhor, ao professor Luciano, por esta oportunidade, por abrir esta oportunidade para estarmos aqui conversando a respeito da palavra de Deus, tá, meus irmãos? Agradecer também aos irmãos pedir, agradecer, não pedir aos irmãos que me ajudem lá no canal, o canal está bem fraquinho, né? Vamos lá, vamos aumentar, vamos Mas aumentar. vamos crescer. Vai aumentar, nós vamos aí crescer também, em nome do Senhor Jesus, tá, meu irmão? Muito obrigado, quero agradecer mais uma vez ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui falando do real sentido. Qual é o real sentido para a nossa vida, para o cristão, para a igreja, para o movimento pentecostal? É justamente a palavra de Deus, é o nosso real motivo de estarmos reunidos e conversando, dialogando, teologando a respeito dela, tá bom, meu querido? Que Deus abençoe o Amém. senhor, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Amém. Então, nós estamos aqui, terminamos essa live edificando vidas, cujo tema é o verdadeiro Pentecoste, e que Deus abençoe todos que participaram, entraram aqui de uma forma ou de outra, que seja edificado, que todos sejam aí abençoados poderosamente, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um abraço a todos, Deus abençoe, meu irmão. todos nós.